meus amores, tudo ótimo. Vamos falar sobre desapego? Desapego tem o externo e o interno, né? Já entro em detalhes. Só que o primeiro ponto do desapego, independente de qual seja, se é o externo ou se é o interno, é você estar aberto a estar errado. E errado no sentido não de cobrança, de errei, não. É só no sentido de conseguir abrir a cabecinha para entender que existem novas ideias, novas percepções, diferenças de perspectiva, em que elas todas podem agregar de alguma forma com você. Tem até um ditado de que quando você está em dúvida, que a gente já sabe a resposta, mas mesmo assim, né, a gente quer ouvir opiniões alheias, o bom, né, a boa solução é perguntar para 5 pessoas diferentes o que você faria em determinada situação, o que você faria, qual seria a sua ação, a sua decisão, independente do que for. Porque não que você vá acatar o que está sendo dito ali pela 1, 2, 3 ou 4, independente de qual for a pessoa. Mas com isso você vai conseguir ter diferentes visões sobre a mesma coisa. Então isso vai agregar na sua percepção em relação a, ok, eu vou tomar essa decisão, eu acho que é esse o melhor caminho. Né? Porque a gente, no dia a dia, a gente não decide assim, deixa eu escolher uma decisão que vai me ralar. A gente não faz isso, a gente quer tomar boas decisões, fazer boas escolhas, bons comportamentos. Né? A gente busca uma linha que seja de resultados positivos, de resultados de consequência positiva pra gente. E isso também faz parte do desapego em relação a considerar e sempre se colocar no papel de aprendiz, independente do nível de conhecimento que você tem, se colocar no papel de aprendiz para não se agarrar a essas verdades, tipo, eu tenho certeza que sabe disso. Não, esteja aberto também, porque a gente pode estar uma falsa verdade alimentada considerando que ela é uma verdade absoluta, que ela é uma verdade verdadeira. E as coisas não são assim, elas são muito relativizadas, principalmente aqui, com esse nosso arcabouço, com essa nossa consciência na fisicalidade. Então é isso, no primeiro ponto, independente do externo e interno, que eu já vou falar, mas é você considerar que você pode estar enganado nas verdades que você acredita serem verdades, que elas podem ter partes que vão se complementar e não necessariamente errado, porque aquela que até em linhas tortas o caminho tem aprendizado, me esqueci agora esse ditado, mas é por aí, sabe, até na tortuosidade vai ter as pedrinhas de tropeço que fazem parte pro seu nível de consciência, pro seu aprendizado que você precisa extrair daquilo ali, por mais que seja que por um bom dos anos você acreditou que menino usa azul e menina usa rosa, né? Aquela citação, por mais que por longos anos você tenha acreditado nisso, e a questão não é política, tá? Não vá por essa linha, pode ser também, mas não vá por ela. A questão é você estar aberto a estar errado, porque assim você se coloca no papel de aprendiz para poder acoplar em você diferentes perspectivas e conseguir agregar a sua própria visão em relação a como você percebe a si, percebe os outros, percebe o mundo, percebe as situações que acontecem. E o desapego, então, aí agora, né? Duas partes do desapego em relação à primeira perspectiva que você tem que ter, essa que eu já falei até agora, e a outra perspectiva do externo e do interno. O externo são de não depender das coisas que você tem no seu dia a dia. Por exemplo, todos os dias eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ter uma casa na praia e um apartamento, ou eu preciso ter aquele determinado trabalho. Ter desejos e sonhos é uma coisa, ok. Agora, você precisar ter algo externo para alimentar uma felicidade interna, esse é um desapego. Porque independente da situação que você esteja vivendo, e eu sei o quanto isso às vezes pode ser bem desafiador, mas independente da situação que você esteja vivendo, é conseguir não criar uma dependência de ter aquele carro, de ter aquele trabalho, de ter aquela pessoa, né? Apegar as pessoas, esse é o pior, é porque você se torna um obsessor, mas enfim, né? Então você estar livre para conseguir ter a sua felicidade, porque a busca da sua paz interior começa no entendimento de que o externo vai revelar para você o que está acontecendo no seu interno. E se o seu interno não está confortável, aconchegado, em paz, né, sem aquelas desalinhamento mesmo, sem um caos interno, as questões externas elas também vão reverberar dessa forma. Elas vão reverberar, vão ressoar, o espelho da vida, né, vai ressoar para você o que você alimenta no seu interno. Então o desapego em relação à parte externa, na verdade a parte externa é mais fácil para a maioria das pessoas,
porque é justamente isso, é não criar uma dependência das pessoas, dos objetos, dos itens, das situações, das experiências, das vivências, para você ficar em paz consigo, para você ter paz, para você ficar feliz, para você ser um ser alegre. E faz parte também que durante alguns processos o seu prazer não esteja tão, ai, como eu estou feliz aqui no fundo do poço, mas estou feliz, a questão não é essa. A questão até tem uma moça que fala, tá no fundo do poço, faz skincare, né? É mais ou menos por aí. Mas é perceber quando você está nessa situação de estar no fundo do poço, se acolher, é perceber o que levou até você ali, qual é o aprendizado que você precisa extrair disso. Porque tem muitos processos que são longos, assim, que a gente se percebe como se estivesse no fundo do poço, em que eles são de cura. E que por mais que o fora pareça que está tudo paradinho, estagnado, por dentro está tendo muita cura, muita transformação, muitas coisas sendo trazidas à superfície, para você modificar a sua percepção. Sabe a carta do tarô do enforcado? É aquilo ali, te vira do avesso, para mostrar que o avesso é o seu lado certo. E é mais ou menos por aí. E isso vai depender do seu nível de consciência e também da resistência que você e o seu ego vão colocar nisso. Porque o ego, como é o desapego, né, as palavrinhas, o ego já está no desapego, é justamente tirar o ego do controle e colocar ele no lugarzinho dele. É uma ferramenta que pode se tornar aliada, é um potencial que ele vai sossegar, porque não é ele que manda na sua vida, o piloto automático, né, o ego está muito ligado ao nosso cérebro reptiliano, que gosta de fazer e ter as reações de instinto de sobrevivência, ter a reação automática, fazer as coisas no automático. Então, quando a gente está muito no automático, é o ego que está no controle e é por isso que vem treinar a presença. Você estar consciente, você estar sabendo o que está fazendo, tomando as decisões de um jeito certo. E o jeito certo pode ser errado, mas é você estar presente naquela decisão e não simplesmente fazer o automático, que você já está acostumado. E também não está atrelado a fazer as coisas diferentes, embora também seja numa linha de perspectiva em relação ao futuro, por exemplo. Independente de uma coisa que aconteça com você, o seu ego ou a sua inteligência emocional, ela vai buscar em questões e situações já vivenciadas, porque é lá que está a biblioteca que ele está consciente, é lá que está as categorias, as vivências que ele tem uma resposta rápida para aquilo ali. Então, nessa parte também consiste o desapego em relação a tomar decisões que você já tinha conhecimento, tomar escolhas ou fazer escolhas que você já sabia de certa forma que existiam. Isso também traz uma inflexibilidade em relação a mudanças que estão surgindo, porque o ego gosta de estar no controle, então ter novidades, ter desejos ou sonhos em que você não estipula um prazo, estipula uma meta, coloca ele numa situação de comando e quando você não faz isso, né, quando você flui, quando você está indo, está dançando conforme a música que está tocando, está deixando a energética fluir, tem os desejos, sonhos que estão lá, mas não é aquela coisa do apego de precisa ser dessa forma. Quando você se permite ser, você coloca ele no lugar dele. Uma das coisas, né, tem outras coisas para essa reforma, para ele ficar ali quieto, e se tornar amigo do seu eu superior e do seu eu inferior, né? Mas não é inferior no termo inferior, tá? É só o eu que está aqui na Terra. E o nosso eu superior que está lá com todo o conhecimento ali, que nos direciona, como se fosse o nosso mentor ali também, né? Que também em alguns casos é assim, que nos direciona para as escolhas, para o caminho mais acertado, para aquela, no momento do agora, para aquela situação que precisa ser vivida e experienciada para ser aprendida. Então, e o desapego da situação externa é isso, de não se apegar a objetos para conseguir ter a sua paz interior, para conseguir ser feliz, para conseguir ser um ser alegre. Aceitar os momentos em que você está frustrado ou que alguém te irritou, mas perceber, não pegar e jogar aquela irritação na pessoa, mas perceber por que se irritou. Qual foi a frustração que teve internamente de uma expectativa não correspondida que fez com que a raiva se manifestasse no seu interno? Ou qualquer outro sentimento, sabe? É se questionar, se tornar observador também. Para se questionar por que despertou isso, que dor eu tenho lá atrás que está fazendo com que isso esteja se tornando difícil. E o desapego mais difícil que eu tenho é o desapego de si mesmo. É perceber que os personagens, né, tipo aqui a Silvana, essa aqui, por mais que eu esteja aqui falando, seja consciente, esteja elaborando, eu sou uma roupagem aqui. Eu aqui, que você está me vendo, inclusive você quando se olha no espelho, você não é você. Aqui a gente é uma ilusão, a gente é o personagem, a gente está vivendo essa roupagem para criar esses aprendizados que o nosso eu superior necessita para conseguir fazer a caminhada dele de evolução e contribuir com toda a nossa família monádica, contribuir com toda a nossa evolução espiritual e energética.
Então o ego gosta porque a referência do ego é a nossa roupagem, é a quem ele enxerga no vídeo, quem ele enxerga no espelho. Então para ele é essa referência. Então ele gosta, ele cria, né, até por um instinto de sobrevivência, né, vamos colocar assim. Para ele ter esse referencial ainda, ele precisa compreender com o tempo, com você orientando, ensinando para ele, que ele vai continuar ali. A diferença é que não vai ser ele a tomar decisões, não vai ser ele a tomar a frente das coisas que você está fazendo e escolhendo, né? Então, até porque quando é ele que decide e escolhe, muitos caminhos a gente tem pedrinha de tropeço, né? Muitas situações a gente acaba tendo uma colheita que não era bem aquilo, sabe? Mas que acaba sendo aquilo porque você aprende que aquilo ali ou era uma bênção, ou era uma lição, né? Mas você acaba aprendendo a se colocar na situação que você precisa de presença para fazer essas escolhas. Então, primeiro ponto é você considerar que está errado. Segundo ponto, desapego do tudo, pessoas, familiares, né? E o ponto não é você amar. É você amar, mas a diferença é que saber entender que como somos seres espirituais, somos seres imortais, aqui é só uma situação física que a gente está vivenciando para experienciar. Então não há necessidade de apego, não há necessidade de isso é meu, aquela pessoa, minha família. Claro que o amor é uma coisa, mas não ter a flexibilidade do entendimento que as coisas são muito mais do que a gente tem a noção, né? A gente, quando faz isso, o apego, a gente está escolhendo a ilusão, a gente não está escolhendo de fato a verdade, a realidade, que não é a realidade que a gente percebe, já que aqui é uma roupagem que tem a data de nascimento e tem a data de falecimento, né? E essas experiências precisam viver. Então é desapegar disso, desapegar de estar certo, desapegar das situações e questões e pessoas externamente, né? Que não são elas que, estando ou não presentes na sua vida, que vai fazer com que você seja um ser melhor, ou seja mais feliz, ou seja um ser em paz, com paz interior. E desapegar de si, que é o mais desafiador, que é entender que é uma roupagem, que foi um personagem que você criou, juramente nós mesmos, a nossa consciência, vai depender do seu nível de consciência para ter feito esse plano encarnatório, mas daí esse é outro papo. Mas é você perceber que aqui é uma questão de tempo, é só uma faixa de tempo que a gente está ocupando para poder ter as vivências que a gente já está tendo na outra linha temporal. Então é se permitir perceber que o que a gente enxerga no espelho não é de fato a gente, é só uma etapa desta fase vivida. Tipo quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, é uma faixa etária ali, é apenas uma faixinha de tempo que você está tirando aprendizados, tirando experimentos, tendo diferentes, velhas noções, eu ia falar, diferentes noções, diferentes perspectivas, diferentes vivências, todas para nos centralizar, todas para nos direcionar ao amor próprio, nos direcionar para o nosso eu interior, fazer a gente voltar para dentro, porque toda a máscara criada, né, que a gente foi criando quando era pequena, depois para pertencer à família, pertencer aos amigos, aos trabalhos, sabe, todas as máscaras que a gente foi se colocando, é a gente conseguir se desidentificar disso e perceber que é muito maior, a coisa é muito mais ampla do que essa fisicalidade que a gente percebe na fisicalidade, disso que a gente enxerga nos olhos físicos, que a gente consegue apalpar na fisicalidade. Então e a gente tem muito apego a isso, das coisas ficarem somente o que a gente percebe visualmente. E esse também é um dos apegos, né? Isso também é uma modificação em relação às coisas que a gente vai perceber se está apegado às coisas materiais, às coisas criadas para 3D. Então, é isso. O desapego é uma questão bem desafiadora nessa parte em relação a desapego de si. E também a gente tem um hábito, né? Porque a Matrix criou e ela foi muito esperta, muito inteligente, num potencial que nos manteve sob controle para querer nos deixar na caixinha por muito tempo. Então faz parte porque a nossa estrutura de criação educacional mesmo ali, tanto da família quanto da escola, tenha nos alimentado a continuar nessa caixinha, alimentado a ficar no controle e entendendo que aquilo é só uma repetição padrão, roda de samsara, e segue o fluxo e vamos trabalhar, comer, dormir e dar uma distraída, né? Então a gente está habituado a essa vivência, esse tipo só de vida, só que a gente é muito maior. Até outro dia eu perguntei pro meu pai é kardecista, mas é uma consciência diferenciada, digamos assim. Tu acha que o mundo é mais espiritual ou mais físico? Então é isso, é perceber que o mundo físico é só uma faixa ali da nossa cronologia, só isso, né? E a gente não ter um apego ao que tem aqui, porque o que tem aqui é só um rabisco, um rascunho do que a gente tem acesso quando está no plano astral, quando está em desdobramento.
quando está na espiritualidade, de forma espiritual mesmo, energética falando. Então é isso, o desapego é você estar aberto a estar errado, né? Você estar aberto a contribuir com outras verdades que se complementam. E o filtro vai ser o coração, porque você vai sentir. O coração, quando a gente fala filtro ao coração, o coração é a conexão com o seu eu superior, que é quando você está alinhado, você percebe, você sente. Você não precisa trazer para a racionalidade, ficar, mas e se isso, mas e se aquilo, mas se não sei o que, mas é diferente do que eu pensava. Tá, ok, é diferente, deixa eu abranger aqui, deixa eu ampliar meu leque aqui para perceber o que parte que ressoa comigo, que faz sentido e que parte que eu não vou, neste momento, aceitar. E pode ser que de fato não seja algo que vá acrescentar, e pode ser de algo que só naquele momento a sua consciência não esteja pronta para abarcar. Né? Então faz parte, a caminhada é assim. Né? Então é tipo uma faculdade de qualquer assunto. É tipo quando a gente entra no colégio, a gente primeiro aprende as letrinhas para depois juntar e formar palavras, frases. É uma evolução, é uma caminhada que é de acordo com o nível de aprendizado desta consciência daquele agora. Então é isso, meus amores, desapego. E outra coisa, como a gente tem é tudo quântico, o universo é físico, o universo é exato. Então não repita para si de que desapegar é difícil, porque o que você acredita é o que você é, o que você reverberar internamente vai ser o que você vai ver no seu externo. Então comece a se colocar, e nem que não precisa falar desapegar é fácil, porque você vai soando como mentira no seu interno, vai ser a frequência que você vai vibrar, mesmo que com o tempo você fazendo isso até se tornar verdade. Repita que eu escolho a verdade, eu não escolho a ilusão. Repita-se isso em voz alta, eu escolho a verdade, eu não escolho a ilusão. Porque a verdade não é a realidade que a gente enxerga aqui. Né? Então, repita isso para você, para sua alma, para conseguir fazer com que as coisas se tornem mais fáceis. E não contribua deixando palavras que ficam ali deixando com dificuldade, ou fingindo não. Seria fingindo, né? Porque é ilusão, mas enfim. Ou colocando uma dificuldade, ou colocando de que você não é capaz, ou percepções assim, sabe? Que vão só atrapalhar a sua energética, sabe? Atrapalhar o seu fluir. Então, por mais que possa, como eu repeti, aliás, repetindo, então, por mais que você falar que desapegar é fácil para você, no seu coraçãozinho, aqui no seu interno, você não sente isso ainda, você pode também, com o tempo, ficar se repetindo isso até conseguir fazer com que seja fácil, até você perceber que as coisas, quando você repete essas falas e quando você vai se tornando um observador de fato, as situações, você consegue perceber elas de uma forma muito mais ágil. Então, é repetir até ser, né, aquela frase. E desapegar escolha a realidade, escolha a verdade e não escolha a ilusão. Fale em voz alta. Então é isso, meus amores, desapegar é isso. Beijo, bom dia.